uma certa forma, eu fiquei com medo, não vou mentir. Mas tudo isso é só desculpa. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Milhões. E hoje a gente vai falar sobre medo de aparecer. E eu vou passar logo a pergunta para Jace, que já me falou várias vezes que teve medo de aparecer, inclusive quando eu te chamei, né? Foi. Eu fiquei meio assim, será que eu vou? Será? Como foi o processo? Tu lembra, né, que eu falei? Porque, tipo, o primeiro episódio que a gente fez lá no Cervezitas. E aí eu fui fazer uns drinks pra gente. Aí eu fiquei assim, não, vai lá, tudo que ela vai perguntar é tudo que tu já sabe. É tua vida, é tua história ali dentro do Cervezitas. Não tem por que ter medo. O Papo de Milhões foi a minha porta de entrada pra começar a aparecer. Tanto aqui, porque aqui a gente tá quase toda semana a gente tá aqui. E no Cervezitas eu comecei agora. Outro dia eu postei falando do chocolate quente, porque o que eu tenho em mente? A gente tem basicamente quase todas as blogueiras da cidade com a gente lá. Então toda semana tem 2 ou 3 diferentes lá fazendo uma publizinha pra gente. Só que, o que elas fazem? Elas provam e falam, nossa, isso aqui tá muito gostoso, vocês deveriam provar. É muito genérico, né? E aí a minha ideia é, eu vou começar a aparecer e aí eu vou começar a falar sobre qual foi minha intenção colocando aquilo, de onde surgiu a ideia, falar sobre o sabor mesmo, tipo, não de, tá gostoso, mas falar sobre a estrutura, falar sobre a profundidade, o que eu usei, o que eu pensei. E é isso que estou tentando colocar como motivação para eu começar a aparecer mais, para ser diferencial, né? Porque os lugares todos aparecem só mostrando a comida e falando que é gostosa. Sim. E tem outra coisa também, acho que outro dia foi o dono da CIMED, ou sócio, não sei, alguém, eu não lembro direito quem era. Eu sei que era um homem que agora ele tá até um pouco mais famosinho. E aí ele falou assim que antes, quando ele não aparecia, que a CIMED hoje é uma marca, né? E muito famosa. Só que ele disse que antes, quando ele não aparecia, ele dono não aparecia, era um faturamento. Depois que ele começou a ir em programas como Domingo Legal, esses programas da SBT, da Globo, dobrou o faturamento. E quando ele começou também na internet, TikTok, enfim, podcast, dobrou o faturamento. Então, olha a diferença de você aparecer e não aparecer. Não quer dizer que você não aparecendo, você não venda. Porque, Sim. Por exemplo, muito tempo no Cervezitas, tu sem aparecer ainda assim vende. Mas imagina agora como triplica um faturamento tu constantemente falando da tua marca. Sim. E a gente deixava muito de lado o Instagram, que é a nossa principal rede para propagar os Cervezitas, né? E aí a gente deixava muito de lado. Tinha dia que não tinha nada, tava aberto lá, mas não tinha nada postado. E aí o que eu mudei agora nas últimas semanas é postar tudo. Tipo, saiu alguma coisa da cozinha, tô postando. Aí posta um café, posta uma comidinha. E recentemente a gente colocou também o nhoque e colocou o chocolate quente. Tô focando muito nesses dois porque eles são novidades para fazer as pessoas virem conhecer. E às vezes a gente vai e posta, novidade aqui, o nhoque. As pessoas vão e só lembram do Cervezitas. Elas não vão nem lá pelo nhoque, mas elas lembraram que ele existe. Não falo nem só do meu rosto aparecer, mas se tipo, eu deixar a marca sumir, as pessoas também vão esquecer. Isso mesmo. Outra coisa, quando tu veio, a primeira vez que tu apareceu foi aquela vez que a gente fez o Cervezitas. Seria isso, né? O que passava pela tua cabecinha? O que as pessoas vão pensar? Passava esse tipo de... Tem muito isso. Inclusive, quando tu falou, a gente já falou até isso em outro podcast, de que tu falou sobre a gente fazer live. Eu falei, não vamos fazer, que vão julgar a gente, vão criticar. Sim. E era isso que eu tinha em mente, né? E pelo menos nos 3 primeiros episódios da Tia, ainda tem gente criticando, tanto que a gente tinha muito essa conversa. Eu acho que eu conheço meu meio, eu acho que tem. Agora eu nem penso mais nisso, se quiserem criticar, critica, e vida que segue. Passa pela tua cabeça algum medo, assim, de se eu falar isso errado num corte, ou isso que dê a entender uma segunda coisa que não é, passa?
Não, inclusive no último a gente falou uma coisa, né? Que entenderam outra. Provavelmente teve 7 compartilhamentos. Então, Olha só. não sei. Não quer mais Tomara que seja pro bem, mas. Não quer mais amigo. Mas, de uma certa forma, eu fiquei com medo, não vou mentir, que a gente está no processo de aparecer. Eu já apareço há muito tempo, mas eu também tenho minhas crenças para quebrar e algumas questões ainda também que às vezes me dá uma puxada. Essa foi uma. Quando a nossa filmmaker, barra editora, barra bastidores, barra tudo, mandou para mim. Friend. Ela mandou primeiro para mim o vídeo, ela, amiga, será que não vai ser mal interpretado porque tu fala essa frase? Qual foi a frase mesmo? Se você anda com pessoas que não têm dinheiro, eu só começava assim, tá. se você anda com pessoas que não têm dinheiro. Você também vai ser um. Sendo que, na verdade, tinha todo um enredo, né? Tinha todo um contexto. Ela, será que não vão interpretar errado? Aí nesse dia eu tava assim, quem vier veio, eu tô muito de boa. E aí eu, não, tranquilo, pode postar. Tá bom, postou. Aí ela mandou um print algumas, acho que não sei se foi no outro dia, ela mandou o print, olha quantos compartilhamentos teve, olha quantas curtidas teve. Foi um vídeo de muita visualização. Aí eu fiquei assim um pouco com medo. Eu já comecei a imaginar as pessoas lá, olha como ela é arrogante, olha como ela é isso, olha como ela, sabe? E tu lembra que Paulo também veio falar comigo, né? Ele falou assim, tu não vai mais andar comigo porque eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, mas aí ele mesmo me explicou isso. Não, eu vi essa parte, aí eu fiquei assim. Como assim, veio do mesmo lugar que eu? E aí depois que ele falou que tu explicou, aí ele entendeu. Quem não parou pra assistir tudo, talvez tenha tido um certo impacto. E aí é problema, né? Tem que ver tudo. Daí eu tive que aí vem a questão de você assimilar sozinha, né? Vai até bom a gente falar sobre isso, porque quem tá dando a cara pra bater, digamos assim, sendo filmada, faz e não se dá conta do que necessariamente pode ser interpretado. Até porque se a gente for parar pra olhar, analisar todas as palavras que a gente fala, muita coisa pode ser mal interpretada simplesmente porque o português às vezes também nem ajuda, né? Então, eu fiquei um pouco, nossa, mas será que eu fiz errado? Ainda fiquei um pouquinho nessa zona. Depois eu entendi que não, cada um vai interpretar da maneira como quer, porque eu sou responsável pelo que eu falo. Também, né? E como atinge. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas as pessoas são responsáveis pelo que elas entendem. Mas tu é responsável pela forma que tu repassa também. Mas não foi minha intenção. Então, sim, eu sou responsável a forma como eu falo e tudo. Mas na minha cabeça, na minha intenção, não foi prejudicial. Então, acho que... mas eu acho que a gente não tá cancelada. Acho que não, a gente já tava antes, então tudo bem. Na verdade não estamos, porque aí vem a questão também, alguns dias depois, acho que 2 ou 3 dias depois, veio a moça falando que o episódio foi muito bom, trouxe muita clareza para ela, muito discernimento em relação à filha dela, que a gente falou sobre emprego também, né? E ela falou que a filha dela há muito tempo tem tentado emprego, tanto... E eles são influentes, né? Tanto em prefeitura como em empresas, e nunca deu certo. E agora eles até ajudaram ela a abrir um negócio e parece que está fluindo. E ela começou a dizer assim, eu acredito que foi muito sobre isso que vocês falaram. Vai ver, não era a centelha divina dela. O que é a centelha divina? É o que você nasceu para fazer. A tua vocação. Isso, justamente. Então, aí quando veio esse refresco, aí eu disse, não, tá em paz. Foi só um mal entendido. E muito legal também, porque a gente furou a bolha, né? A bolha Carutapera, a gente saiu daqui. Sim. Já tá aí. Já tem outras pessoas ouvindo a gente. E querendo ou não, a gente tem que estar preparado para tudo, porque se a gente quer realmente, se a gente quer não, que a gente quer, nós queremos crescer, a gente tem que entender que vai vir diferentes tipos de pessoas. E pode vir gente simplesmente querendo ser má, né? De má fé. Deus queira que não, né? Mas pode vir essas questões de pessoas falarem, criticando única e exclusivamente porque bate nelas a incapacidade delas mesmas, de eu não consigo fazer isso, então é melhor que eu critique alguém que faz. E aí são coisas que a gente, na terapia, já vai cuidando. E muitas pessoas, quando decidem não aparecer, elas acabam colocando como, é porque eu não estou preparado. Porque eu não estudei suficiente sobre isso.
É porque falta realmente alguma coisa no cenário, falta um microfone. Mas tudo isso é só desculpa. A É só máscara. desculpa. O que na verdade, é só medo mesmo, medo de julgamento. Isso. E tem até também, eu já vi muitas pessoas, mas muitas mesmo. Inclusive, até recentemente eu estava falando com uma cliente e ela falou assim: eu tenho muita vontade de fazer isso, que é o que a gente tinha acabado de falar, né? Só que eu acho que eu preciso de mais um estudo, de mais um curso. Aí eu falei assim: não, você precisa de permissão, porque você não quer fazer com medo de ser insuficiente, sendo que já é algo que você faz. Uhum. Não é o estudo que está faltando, é você se posicionar, se permitir posicionar de eu faço isso. Porque hoje a área dela ela faz consultoria, só que é de imagem, e aí ela fala muito sobre o processo interior, de autocuidado, autocura, já é algo que ela faz para as pessoas. E aí ela meio que não se posiciona nesse sentido, ela só se posiciona como consultora de imagem, que é algo que as pessoas levam muito como, ela vai me ensinar a me vestir. E ela, não, ela já faz dentro desse processo de consultoria, ela faz algo muito maior. E aí eu já falei para ela, se posiciona também como alguém que faz isso, a questão da autocura, autocuidado, blá blá blá. E aí ela falou assim, eu acho que eu ainda preciso de outro curso. Eu disse, não, você está querendo permissão para fazer, mas você já faz. Vê como a gente camufla as coisas de se posicionar. Ela fica nessa de esperar tá pronta, né? Vem aquele sinal. Só que isso de esperar ficar pronto é só a maneira mais fácil de nunca começar. Nossa, seria a mesma coisa que se tu começasse a pensar assim, eu tenho que fazer um curso de gastronomia para oferecer tal prato. Já pensou? Meu Deus, porque eu não tenho, né? Curso de... Sim. E eu sou muito... não vou ser Muito humilde, boa, né? Eu sou muito boa na muito cozinha. boa. O nhoque foi um que eu fiquei surpresa, porque tudo ele combinava, sabores e tal. E eu nem sou tão boa assim em paladar, como tu fala. Mas realmente estava muito bom. Aí imagina se tu fosse pedir permissão. De não, eu preciso de um curso de gastronomia para fazer isso. E às vezes você já sabe que é um talento seu, é natural seu. Tem outro projeto que eu tô querendo, que é justamente nessa parte, porque quando eu vou fazer alguma receita, eu trabalho muito o começo dela, que a gente chama de base, e aí a gente trabalha o meio dela, que é a estrutura, e a gente trabalha o fim, que se chama de finalização. E aí eu faço, para os cervezitas, eu faço uma curadoria de temperos. Então, tipo, eu tenho os temperos específicos para cada parte quando eu vou fazer pratos, né? Tipo, pro lanche não precisa tanto. Mas, por exemplo, pro nhoque, pro molho, ele precisa de tempero pro começo, que é para fazer a base. Então, tipo, o que eu comecei a fazer foi uma curadoria dos temperos para chegar no sabor que eu quero. E aí, eu falando com o chat, que inclusive tu fala que ele não me questiona, que ele fala que eu sempre tô certa, e aí eu falei assim, Lua, eu queria fazer isso, só que eu não me sinto tão bem para fazer isso, porque eu não sou chefe, eu não tenho cursos sobre isso. Aí ele falou assim, mas tu não precisa, porque tu já faz, já é tua rotina, tá trabalhando, tu já trabalha com cozinha, tu já trabalha com isso. Então tu não precisa de curso, porque tu já tá aprendendo sozinha. Isso é um feeling que tu conseguiu sozinha. Que muitos chefes levaram anos para conseguir, tu conseguiu sozinha. Sim. Tá vendo? Ele me questiona assim. Muito bem, mas isso é totalmente real. Inclusive, te dar até outro exemplo assim sobre chefe. Hoje foi um chefe de cozinha aposentado lá em casa. E o pai conheceu, aí uma amizade, e disse, vai lá em casa, então, fazer um almoço. E aí ele acabou aceitando. E aí, nisso, ele já tem, acho que seus 60, 70 anos, por aí. E aí ele falou, né, que ele trabalhou muito tempo no Rio de Janeiro, em restaurantes grandes, pra muita gente. Aí eu falei assim, legal, você fez curso? Ele, não, eu aprendi olhando. E realmente a comida dele, sinceramente, muito boa mesmo. E aí você vê que ele trabalhou anos com isso, se aposentou com isso, sendo chefe de cozinha e não fez um curso.
Aprendeu porque gostava de fazer. E realmente ele gosta de fazer, porque lá ele fez tudo com muito... Sabe aquele tipo de pessoa que faz e parece que gosta? Sabe? Tudo bem combinado. E também, ele, tipo assim, limpava tudo, sabe? Muito, muito, muito zeloso. Então você vê que a pessoa gosta de fazer pelos detalhes, né? Enfim. Então, voltando ao nossa questão de aparecer. Outra coisa que eu percebo muito que as pessoas têm é o medo da inveja. Aqui já vê algumas pessoas com esse tipo de bloqueio, que eu chamo de bloqueio. É você o tempo todo estar pensando que o outro vai invejar o que você tem. Que é aquela história de... Porque a gente sabe que hoje em dia, você só vender não conecta. Você tem que mostrar um pouco de você para as pessoas entenderem que você é uma pessoa real e não um robô. Então Sim. é isso que vai conectar. Às vezes você mostrar que tem um exemplo, um carro, um Celta, conecta com alguém que tem um Celta igual. Ou com alguém que já teve um. Você mostrar que tem um cachorro, você conecta com gente que gosta de cachorro. Enfim, e aí são diferentes questões. Mas muita gente tem medo de, se eu aparecer com um brinco de ouro, as pessoas podem achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, pode ser uma inveja. Enfim, e aí bate, pra mim é uma desculpa. Bate essa desculpa de que, eu não apareço porque eu tenho medo de que as pessoas me invejem e o mal chegue até mim. O olho gordo, né? Isso. O olho gordo. Aí não mostro minha loja porque pode ser que as pessoas invejem, aí no outro dia já não vende mais. Aí vê como isso é tão na cabeça das pessoas que elas podem até confirmar a crença, né? Filma, eu filma a loja aí e tal, aí no outro dia, não vendeu nada, deve ser porque eu falei, deve ser porque eu mostrei. E aí é naquela de... Ela já vai para um efeito dominó de não começar tipo, não tá, começou a não vender. Aí não se prepara, aí não começa a não ter produto. Aí vai procurar, aí tipo, chega cliente, quer algum produto, não tem. E aí, nesse efeito dominó, ela mesmo se acaba, porque ela colocou uma crença de que não vende e ela não se prepara para vender. Sim, e às vezes também não quer mostrar a conquista, por exemplo, tá vendendo aí, sei lá, lanche, ou tem um restaurante, aí conseguiu abrir um maior, ou comprou uma casa, comprou um carro. Já tive cliente que chegou aqui, a gente comprou um carro, mas a gente a gente tem sempre muito cuidado para as pessoas não ficarem pensando isso e aquilo, medo de alguém invejar. Eu fico, nossa, gente, mas é um problema muito grande nosso ter medo do que os outros podem fazer com a gente, né? Sendo que às vezes, acredito que na maior parte das vezes, ninguém tá nem aí pra você. Na verdade, a maior parte das vezes, ninguém tá nem aí pra você. Aqui e acolá pode surgir um comentário de, olha, fulano, agora eu tenho um carro, agora eu tenho uma casa. Mas é passageiro, é muito rápido. Comentou e pronto, já esqueceu. Cada um tem sua vida. Muito rápido. Eu também tenho essa mesma percepção, mas infelizmente já vi muito disso, de não querer mostrar porque tem medo da inveja. Aí você volta para as pessoas, né? Por exemplo, Virgínia, Anitta, pessoas ricas, e às vezes rica porque mostra. O Carlinhos Maia é rico porque mostra riqueza. Virgínia é rica porque mostra riqueza. E aí, olha como não bate. De você não querer. Influencia muito, muito disso também. De você não querer aparecer, não querer mostrar seu trabalho, porque tem medo da inveja, mas olha o que essas pessoas têm. Não chega a inveja para elas também? É uma crença, né? Exato. E também eu já percebi que tem o medo da rejeição. Tu já sentiu isso? Da rejeição? Não, diretamente Já percebeu não. também de alguém? Não, o que eu mais percebo mesmo é só medo de julgamento. Sim. Eu não sei se é porque era o meu medo, eu meio que ignoro o resto, porque era o meu, eu focava só nele. Sim. Eu cheguei a convidar, antes, quando a gente pensava que ia dar pra fazer com os 3 microfones, né? Eu cheguei a convidar algumas pessoas e calma, eu tô pensando e tudo. Eu quero, mas eu tenho um pouco de medo. Isso tudo era medo do julgamento. De o que as pessoas vão falar se eu estiver em algum lugar passando na televisão, enfim. E infelizmente bloqueia tanta gente, porque imagina, se você já é bom no teu negócio, que as pessoas que eu falava já eram boas, né? Você já é bom no teu negócio, já tem um bom faturamento. Como seria muito bom, melhor ainda, você falar em um lugar que dê para divulgar isso, para falar suas ideias, falar como você começou, como você cresceu. Mas aí o medo... E eu já falei isso antes, que é meio solitário isso de... Às vezes você não tem com quem falar sobre, tipo, o processo, aí tu não tem com quem ter essa troca.
E às vezes uma experiência que o outro teve já te ajuda ali no que tu tá passando no momento. Então, tipo, compartilhar é bom até para ajudar os outros. E aí voltamos também pro perfeccionismo, né? Que algumas disseram assim, não, mas eu tô só esperando acontecer tal coisa pra ir. Aí é o perfeccionismo, né? De, não, eu tenho que estar mais magra. Já teve gente falando pra mim, não, só emagrecer mais um pouquinho. Então aí vem o perfeccionismo, tem que estar perfeita pra aparecer. Olha como isso na gente é meio que, além de ser um bloqueio, mas é algo tão ruim com a gente mesmo, porque a gente quer ser perfeito o tempo todo. A gente não aceita que às vezes a gente tem defeito, às vezes o esmalte da unha tá descascando mesmo, às vezes você não tá tão no peso ideal. Às vezes você não pode nem ter esmalte porque você trabalha com comida. Sim, sim, mas olha como a gente se critica, se autocritica o tempo todo. E aí não deixa, né, isso... Porque quando tu ultrapassa uma desculpa que tu te dá, tu já procura outra. Infelizmente. E acontecia comigo também, era tipo isso, não, a gente precisa ter, quando tiver um prato novo, eu faço. Aí tinha um prato novo, porque não tem luz. Porque não sei o que. Tipo, as fotos, a gente não tirava da cozinha porque não tinha luz boa. Eu tô tirando com luz só da lanterna mesmo e pronto. Agora. Tá vendo? Faça antes que outra pessoa faça no seu lugar. Aí a gente tá tirando agora. Agora eu tô tirando as fotos. E a gente tem até um exemplo que a gente viu agora do Instagram da menina, né? Da Sofia. Que eu achei extraordinário. Primeiro que ela tem gancho. Segundo que ela tem história. E terceiro que ela tem um cenário que poucas pessoas... Aliás, que muitas pessoas têm, mas não tem coragem de mostrar porque tem vergonha. Exato. Entendeu? Exatamente isso. Tem vergonha de mostrar onde vive, como vive. E ela ganhou seguidores exatamente nisso. Mostrando como ela vive. E onde ela vive. E o que ela é. A ilha dela. Sim. E olha que legal também, é bom a gente frisar sobre isso, que às vezes a pessoa tá na internet sendo outra pessoa. Aí pensa, não dá certo pra mim. Mas é porque você tá sendo outra pessoa. Não é necessariamente um personagem que você cria, porque hoje em dia já vemos muitos personagens que deram certo, né? Lourdes Claire foi uma, aquela mulher que falava o tempo todo de homem rico também foi outra, esqueci o nome dela agora. E, enfim, teve vários personagens que deram certo, mas eram personagens, realmente eram atores que faziam um personagem. Eles foram criados pra isso, né? Isso. Agora, quando você simplesmente quer vender suas coisas, mas você quer falar como outra pessoa fala, quer agir como outra pessoa age, você simplesmente não é você, então não vai conectar. É por isso que a menina faz sucesso, porque ela é daquele jeito. Provavelmente em todo lugar ela é daquele jeito. Tu que já viu ela, né? Muito quietinha. Eles são muito, muito queridos, assim. Só pra ter noção, quando eles foram lá no Cervezitas, a primeira vez que ela foi com o irmão dela. E aí eles sentaram lá, aí comeram. Aí eles esperaram aparecer assim, eu não aparecia, eles ficaram com vergonha de chamar. Só que aí dava pra perceber, assim, que os meninos falaram, né, que eles ficavam olhando, assim, pra esperar, né. E aí, quando eu tava ocupada lá dentro, eles retiraram os pratos, eles limparam a mesa e vinham com os pratos. Ai, que legal. Se a gente abrisse a cozinha, eles iam querer lavar. Mostra respeito de uma certa forma também, sim. né? Porque acredito que talvez não sejam lugares que eles vão o tempo todo e eles pensam, por que a gente não tira daqui, né? E aí depois, quando a Sofia voltou a segunda vez, ela já voltou com a mãe dela, pra mostrar pra mãe dela, que é provavelmente, como eles têm, a realidade deles é bem diferente, né? Sim. Da nossa, eu acho que eles não têm muito isso de sair. Sim. E aí ela trouxe a mãe dela, aí a mãe dela também muito, muito gentil, muito querida. Até o jeito que... É engraçado que até o jeito que eles falam com a gente é como se eles estivessem pedindo permissão pra falar, assim, com cuidado, com... Sabe? Quase certo. Não falando. Sim, um certo receio, né? Eu entendo, quando eu dava aula numa escola que era um pouco mais, né, baixo padrão, eu via muitas crianças... Eu via muitas crianças também, assim, com um pouco de medo, e aí tinha aquelas crenças já enraizadas da família, enfim, um processo. Mas voltando pra Sofia, eu fiquei muito feliz de ver. Sinceramente, que eu fiquei assim, cara, essa menina vai mudar a vida de uma família inteira, que provavelmente vem de uma linhagem inteira, que não tem tanto recurso, mas agora vai ter. E o irmão dela também faz vídeos na mesma pegada. E olha que legal, edita sozinha, provavelmente não tem o celular do ano, não tem o cenário do ano,
mas faz. Mas eu acho que ela vai trabalhar agora com aquela agência lá, KW, acho que é essa. Tomara que encontre boas pessoas. Sucesso, né? Aproveitar. Vamos finalizar desejando sucesso pra ela. Sucesso, Sofia. Sucesso pra gente também. Pra gente também. Mas, enfim, isso é bom pra mostrar também pras pessoas que tem espaço pra todo mundo. Tem. E é independente da forma que fala, porque a Sofia, ela ainda não fala tão bem. Isso é pela realidade, né, dela lá, é o jeito que ela ouve, ela cresceu ouvindo e aí ela fala. Então ela não se importa também, ela não esperou fazer um curso de oratória para começar a falar. Ela só foi lá e falou. Não esperou o cenário, não esperou o curso, não esperou o celular bom. Não esperou E outra curso coisa, pra editar. Tem uma coisa, porque eu sigo ela, né? E eu acompanho. Ela não tinha internet lá até outro dia. Eles faziam, sabe o que eles faziam? Eles faziam, tipo, umas tarefas nos aplicativos para conseguir dados. E eram esses dados que ela usava para postar os vídeos dela. Nossa. Agora ela consegue pagar a internet deles. Que legal. Parabéns. Quando a gente conseguir nosso equipamento, ela vem aqui para contar pra gente. Sofia, aguarde. Aguarde-nos. Pois então é isso, gente. Esse é nosso episódio de hoje. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. E a gente vai deixar os Instagrams das pessoas que a gente falou aqui. Que foi da Sofia, acho que só, né? Das Cervezitas também. Vou deixar o Instagram aqui embaixo. E sigam lá, aproveitem, dê nosso feedback, que a gente ama receber feedback de vocês. Gente, só uma dica antes de terminar. Pra gente melhorar, é repetição. Sempre. Que tipo, vai começar, tipo, tu vai olhar o primeiro vídeo que tu vai fazer e, não gostei tanto. Vai repetindo. A gente melhora com prática mesmo. E é isso. Obrigada. Tchau.